Já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Às vezes a vida joga uma pedra no nosso caminho e nós, cegos pela dor, só conseguimos ver o tropeço. Mas e se eu te disser que aquela pedra era, na verdade, um degrau? Esta é a história de um homem que entendeu isso. A história de Sebastião. Num canto pacato do nosso Brasil, onde o sol nasce dourado sobre os cafezais e o canto dos sabiás é a primeira oração da manhã, vivia Sebastião. Sua vida não era feita de luxos, mas de algo muito mais precioso: significado. Sua casa, herdada de seu avô, era simples, de taipa e madeira, mas era um santuário de paz, e ele carregava no peito uma crença que era seu maior tesouro: a fé inabalável de que tudo, absolutamente tudo, tem um propósito divino. Você já passou por um momento tão difícil que questionou tudo? Sebastião também. Ele conhecia a dor, a perda, as noites mal dormidas. Mas ele tinha um mantra, uma frase que sussurrava para o vento quando a tempestade vinha: Deus dá, Deus tira, e no seu tempo sempre revela a razão. Ele não era um homem resignado, mas um homem que confiava. E essa confiança seria posta à prova de uma maneira que ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar. O coração daquele lar simples era seu filho, Rafael, um jovem forte com os braços marcados pelo trabalho e os olhos cheios de sonhos de um futuro próspero. Pai e filho eram unha e carne, compartilhando não apenas o suor no rosto, mas a mesma esperança no coração. E juntos eles tinham dois companheiros que eram muito mais que animais. Eram almas gêmeas de 4 patas. Apresento a você Trovão e Brisa. Trovão era um cavalo magnífico, da cor da noite sem lua. Sua crina negra ondulava ao vento como um estandarte de pura força. Quando ele galopava, a terra parecia tremer de respeito. Era um animal com uma presença que impunha admiração, um olhar profundo que parecia esconder séculos de sabedoria. Ele era a bravura em sua forma mais pura. E ao lado dele, a doce Brisa, uma égua branca como a neve, com um andar sereno e um olhar que acalmava até a alma mais inquieta. Enquanto Trovão era o rugir da tempestade, Brisa era o sussurro reconfortante do vento no laranjal. Juntos, eles eram o perfeito equilíbrio, a força e a suavidade, a coragem e a paz. Eles não eram ferramentas, eram a base, o alicerce vivo que sustentava a família de Sebastião e Rafael. Pensa nos seus maiores sonhos. Agora, pense no que você faria se alguém oferecesse uma fortuna por algo que você ama. É um teste, não é? E foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, um homem rico da cidade, de terno e carro importado, apareceu e cobriu Sebastião de dinheiro por Trovão e Brisa. Era uma quantia que poderia mudar suas vidas para sempre. Mas Sebastião, olhando para a lealdade nos olhos daqueles animais, recusou. A notícia se espalhou pelo povoado como um rastilho de pólvora. Sebastião é um tolo. Ele colocou sentimentos acima da razão. Um homem simples demais para enxergar sua própria sorte. Os murmúrios se tornaram gargalhadas. A rejeição daquela fortuna não foi vista como um ato de amor, mas sim como uma loucura. E a vida, como sempre, estava prestes a pregar uma peça que faria todos duvidarem ainda mais do velho Sebastião. Era uma cena que acalmava a alma. Nos caminhos de terra batida, cercados pela vastidão verde dos cafezais, a família seguia em paz. Sebastião no leme da carroça, Rafael ao seu lado e à frente, os fiéis gigantes, Trovão e Brisa. O som ritmado dos cascos no chão era uma música familiar. Eles não eram apenas uma família trabalhando, eram um símbolo vivo de união e propósito, algo que dinheiro nenhum no mundo seria capaz de comprar. E pense comigo, quantas vezes na sua vida você viu algo tão puro que parecia saído de um filme?
Era assim que a chegada deles no mercadinho da cidade era percebida. As pessoas paravam, sorriam. Era mais que entrega de produtos. Era a materialização de valores que a correria do mundo moderno faz a gente esquecer. Trabalho duro, honra e um amor familiar que era palpável no ar. Mas é nos momentos de calmaria que as tempestades mais inesperadas surgem. E foi em um dia aparentemente comum que o destino decidiu colocar à prova toda a convicção daquela família. Enquanto descarregavam, um homem chegou, diferente de todos. Terno impecável, sapatos que brilhavam mais que o sol e um ar de quem estava acostumado a comprar tudo o que desejava, inclusive a felicidade alheia. Parabéns, seu moço! Que animais impressionantes! Aquele negro, especialmente, é um exemplar raro. Não estou aqui para perder tempo. Vou ser direto. Compro os dois, aqui e agora. Ofereço uma fortuna, dinheiro na mão. Com ele, o senhor e seu rapaz poderiam comprar uma dezena de cavalos novos e ainda viver uma vida de rei. O silêncio foi tomando conta do mercado. Todos os olhos se voltaram para Sebastião. Você consegue se colocar no lugar dele? A pressão de dezenas de pessoas, o sussurro da tentação, o futuro garantido para seu filho. O coração dele deve ter acelerado. Mas então, ele fez algo que deixou todos boquiabertos. Ele se virou e caminhou em direção aos seus companheiros. Meu senhor, o que o dinheiro compra, o dinheiro leva. Um cavalo novo pode puxar uma carroça, mas não puxa com o mesmo coração. Esses dois, ele acaricia o pescoço de Trovão e depois de Brisa. Não são coisas para se vender. Eles carregam a história da minha família. Eles são a lealdade em forma de vida. A oferta é generosa, mas a minha resposta é não. Eles não têm preço. A reação foi imediata. Gargalhadas e comentários cortantes ecoaram. Tolo! Velho teimoso! Está recusando a sorte grande! A multidão não entendia, mas Sebastião, com uma dignidade que silenciava até os mais céticos, apenas olhou para eles e disse: a paz do meu coração vale mais que o brilho de qualquer moeda. Tudo que tenho, Deus me deu. E se um dia ele quiser tomar, que seja. Pois até a perda tem um propósito que nossa mente pequena não consegue enxergar. Na volta para casa, um silêncio contemplativo pairava no ar. O orgulho em Rafael era misturado com uma pontada de dúvida. E então, no meio da estrada deserta, o desastre. Um som seco, um estalo horrível que cortou o crepúsculo. Um buraco escondido pela poeira. Um grito de pânico de Rafael. Pai! A Brisa! A cena era de partir o coração. A querida Brisa, a égua de olhar doce, estava no chão, sua perna dianteira claramente quebrada, torcida em um ângulo não natural. Ela tentava se levantar, mas caía novamente, soltando um gemido de dor e confusão que ecoava na solidão da estrada. A dor do animal era visceral. E, naquele momento, toda a fé da família seria posta à prova mais uma vez. O coração de Rafael parece querer sair pela boca. Cada batida é um grito de desespero. Ele corre em direção à Brisa e a angústia queima seu peito como fogo. Ao lado, Trovão, o gigante imponente, está irreconhecível. Ele relincha alto, um som de puro pânico, e dá voltas em círculos ao redor da companheira caída, sem saber como ajudar. Ele não se afasta nenhum centímetro. É a lealdade em seu estado mais puro e cru. Pai, a Brisa se machucou tudo! O grito de Rafael ecoa na estrada deserta. Sua voz não é só quebrada, ela está impregnada de um medo que todo filho sente quando vê o mundo desmoronar na frente do pai. E ele pergunta a pergunta que corta a alma de qualquer trabalhador. E agora? Se ela não pode andar, como vamos plantar? Como vamos colher? Como vamos viver? É o sustento da família literalmente deitado no chão. E então entra em cena a calma que paralisa. Sebastião se aproxima. Não corre.
Cada passo seu é deliberado, pesado. Seu rosto não é de alegria, claro que não, mas é de uma serenidade que, naquele contexto, parece sobrenatural. Ele se ajoelha na terra, na poeira ao lado da sua companheira de anos. Ele não olha para a perna quebrada primeiro. Ele olha nos olhos de Brisa e acaricia seu pescoço, sussurrando palavras baixas e calmantes. Filho, respira. Se isso aconteceu, é porque uma mão maior que a nossa permitiu. Tudo, Rafael, tudo que a gente vive, do sorriso mais largo à dor mais funda, tem um propósito escondido. Às vezes, os tombos mais dolorosos são os que ensinam as lições que a gente carrega para a vida inteira. E eis que chega o coro da dúvida. Alguns homens que passavam pela estrada param, e o que era para ser ajuda vira deboche. Eles riem, eles apontam. E aí, Sebastião, cadê o tal propósito divino agora? Grita um. O destino te deu uma fortuna na mão e você cegou. Olha o presente que você ganhou no lugar, provoca outro. Eles não veem um animal machucado, veem a confirmação de que a fé é tolice. Sebastião se levanta, lentamente. Ele não ergue a voz, ele não revida o ódio com ódio. Ele olha para aqueles homens, não com superioridade, mas com uma piedade profunda. O vento balança as folhas das árvores, criando o único som por um momento. E então sua voz corta o ar, firme como a rocha. Um dia vocês vão entender. Nem tudo que parece desgraça é desgraça. Às vezes Deus precisa fechar uma porta na nossa cara para que a gente preste atenção no portão que Ele está abrindo do outro lado. A noite chega. Na fazenda, o clima é pesado. Brisa está no estábulo com a perna enfaixada de forma rústica, respirando ofegante. Trovão está deitado ao lado dela, cabeça baixa, num luto silencioso. Rafael está ali também, os olhos vermelhos, o coração um punho cerrado. Ele não consegue conter as lágrimas. Pai, eu não entendo. Como o Senhor pode ficar tão em paz com tudo isso? Sebastião se aproxima e coloca a mão no ombro do filho. É um gesto que carrega o peso de uma vida inteira. Claro que dói, meu filho. Dói em mim também. Mas eu aprendi que a gente pode escolher. Ou a gente confia no plano, mesmo sem entender o mapa, ou a gente se perde na escuridão da dúvida. Você não precisa entender o porquê agora, Rafael. Você só precisa confiar. Acreditar que até essa dor tem um propósito lindo que um dia vai se revelar. O silêncio no estábulo era pesado, sagrado. Era como se a própria natureza segurasse a respiração. Rafael sentia um nó na garganta que nem as lágrimas conseguiam desfazer. O que ele ainda não sabia era que aquela dor era apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. Cada lágrima que caía no chão de terra era um fio invisível tecendo um futuro que seus olhos, cegos pela angústia, não podiam enxergar. Enquanto Brisa lutava para se recuperar, Trovão assumiu a carga de 2. Era uma visão de partir o coração e enchê-la de admiração. Sozinho ele puxava o arado sob um sol implacável. Sozinho carregava as pesadas sacas de milho, sem um único relincho de protesto. Mas a verdadeira cena era ao entardecer. Ele sempre se aproximava de Brisa e encostava suavemente sua testa na dela. Ficavam ali, imóveis, num abraço silencioso. Era mais do que instinto. Era amor puro. E Rafael observava, com o coração dividido entre a dor e um profundo respeito. Mas a tempestade ainda não havia passado. Uma manhã, o golpe mais cruel. Trovão, o gigante invencível, não conseguia se levantar. Sua respiração era um assovio angustiante, seu corpo suava frio. Ele tentou beber água, mas mal tinha forças. A doença, silenciosa e traiçoeira, havia derrubado o último pilar. Rafael desabou. Pai, agora não! O trovão! Não me venha com propósito, pai! Já chega!
a brisa machucada, agora o trovão doente. Acabou! O que a gente vai fazer agora? Ele olha para o pai, os olhos inundados de uma dor que vai além das palavras. Tudo está desmoronando! Onde está esse Deus? Onde está esse propósito agora? Sebastião se aproxima e seu olhar não é de julgamento, mas de uma compaixão infinita. Ele coloca a mão no ombro do filho que está tremendo. Filho, a fé não é um guarda-chuva para dias de sol. É a âncora que segura o barco justamente no meio do furacão. Às vezes, Deus precisa tirar tudo o que a gente acha que é importante para nos mostrar que o único tesouro real é o que a gente carrega aqui dentro. No dia seguinte, a humilhação pública. Enquanto pai e filho tentavam trabalhar a terra com as próprias mãos, um grupo de vizinhos mais abastados passa com seus cavalos robustos. Olha só, Sebastião! Cadê a sua fé agora? Os meus cavalos estão gordos e fortes. E os seus? Um aleijado e um moribundo. Isso que é bênção de Deus. A sua parece mais para maldição. O rosto de Rafael queima de vergonha e raiva. Ele baixa a cabeça, incapaz de olhar para eles. Mas Sebastião para. Ele ergue a cabeça com uma dignidade que corta o ar. Ele não grita, sua voz é baixa, mas cada palavra como uma martelada. Sim, meus amigos, meus animais estão no chão, mas a minha fé está de pé. E enquanto ela estiver de pé, eu também estarei. Vocês riem do que podem ver. Eu confio no que não posso ver. E o dia vai chegar. O dia vai chegar em que a razão da minha confiança vai ficar clara para todos. Rafael observa o pai, confuso. Ele não entende. Como pode um homem ser tão firme quando o mundo inteiro desaba ao seu redor? Uma semente de dúvida, mas também de curiosidade, é plantada em seu coração. E enquanto os dias passavam, uma sombra ainda maior começava a se formar no horizonte daquele vilarejo pacato. Uma prova que iria mudar a vida de todas as famílias, não apenas a deles. O verdadeiro propósito estava prestes a ser revelado. O ar naquela manhã era pesado, carregado não só da umidade da terra, mas do cheiro do desespero. Enquanto Sebastião e Rafael subiam o morro para cortar lenha, a esperança era um fio frágil. Trovão seguia fraco, brisa ainda mancava e a fome começava a bater à porta. Eles trabalhavam em um silêncio angustiante até que o inimaginável aconteceu. Um descuido de 1 segundo, a lâmina do machado, escorregadia com a seiva de uma árvore, errou o alvo e atingiu em cheio o pé de Sebastião. Um som úmido e horrível cortou o silêncio da mata. Pai! O grito de Rafael não era só de susto, era de descrença total. Ele correu e viu o sangue jorrando, tingindo a terra de vermelho. Sebastião caiu de joelhos, o rosto contraído numa máscara de dor. Por que, pai? Me diz! Que propósito bom pode ter isso? O senhor já não tinha sofrido o suficiente. A raiva e a impotência tomavam conta dele. Ele segurava o pai, suas mãos ficavam vermelhas. Mas então, ele viu nos olhos de Sebastião aquela mesma paz, a mesma certeza silenciosa. Filho, não amaldiçoe o que ainda não terminou. Às vezes, quando tudo parece desmoronar, é porque Deus está preparando o terreno para algo novo. Ele sorri, um sorriso triste e sábio. A dor não vem para nos destruir, Rafael. Vem para nos acordar. E então, Sebastião desmaia. O tempo passou e a escuridão no coração de Rafael parecia não ter fim. Para ele, era uma sucessão de tragédias sem sentido. Até que um anúncio oficial ecoou pelo vilarejo, trazido por soldados a cavalo. O governo iria construir uma enorme ferrovia cortando as montanhas. Era um projeto perigoso, mortal, e a ordem era uma só: recrutamento obrigatório.
Todo homem jovem e todo cavalo saudável seria levado à força. Ninguém podia recusar. O coração de Rafael gelou. Ele sabia o que aquilo significava: trabalho escravo, desabamentos, doenças, uma sentença de morte. E então os soldados chegaram à porteira deles. Você, jovem, está recrutado, e seus cavalos também. Vamos levar! Rafael tremia, paralisado pelo medo. Mas meu pai está acamado, meus cavalos estão doentes. Se eu for, ele morre sozinho. Nesse exato momento, a porta da casa se abre. Lá está Sebastião, apoiado em uma muleta, o pé ainda vendado. Sua figura era frágil, mas sua presença era gigantesca. Ele não disse uma palavra, apenas olhou para os soldados. Eles observaram o velho aleijado, o jovem desesperado e depois foram até o estábulo. Lá viram Trovão, o esqueleto do que foi meu gigante, e Brisa, ainda mancando claramente. O líder do esquadrão cuspiu no chão com desprezo. Esquece, esse cavalo doente não serve nem para vir a comida. E o velho ali é um inválido, num peso. São um casal de inúteis. Vamos embora, não temos tempo a perder com essa gente. E assim, sem olhar para trás, os soldados foram embora. O silêncio que ficou não era mais de medo. Era de um alívio eletrizante. E então, como um raio, a compreensão começou a nascer na mente de Rafael. E foi naquele instante que tudo fez sentido. A recusa da fortuna, a perna quebrada da Brisa, a doença do Trovão, o acidente do pai. Tudo, cada desgraça, cada golpe do destino tinha sido um degrau de um milagre que o salvou de um futuro de sofrimento e morte. Eles não eram azarados, eram protegidos. A fé inabalável do pai não era teimosia, era visão. O silêncio depois que os soldados foram embora foi o mais profundo da minha vida. E então eu olhei para o meu pai. Sebastião estava parado na porta. E eu não vi mais um homem velho machucado. Vi um sábio. A verdade me atingiu e eu desabei. Caí de joelhos naquele chão, mas agora chorando de uma emoção que nem sabia que existia. Pai, perdão por todas as vezes que eu duvidei. O Senhor estava certo o tempo todo. Cada desgraça tinha sido um escudo. A fortuna recusada nos poupou da ganância. A perna da Brisa e a doença do Trovão os salvaram de serem levados, e o acidente do meu pai me manteve aqui para cuidar dele. Deus não estava nos castigando. Ele estava nos protegendo de um mal que a gente nem enxergava. Enquanto isso, notícias horríveis começaram a chegar. A construção da ferrovia era um pesadelo. Desabamentos, explosões, doenças. Muitos dos jovens fortes e seus cavalos robustos nunca mais voltaram. As mesmas pessoas que riram de Sebastião agora choravam suas perdas. Elas olhavam para nossa fazenda com um respeito silencioso e um arrependimento amargo. O tempo passou. A ferrovia foi concluída, mas o preço foi altíssimo. Nossa vida seguiu. Trovão e Brisa se recuperaram, tornaram-se símbolos de resiliência. Meu pai, Sebastião, com sua perna que nunca sarou perfeitamente, se tornou a pessoa mais respeitada da região. As pessoas não vinham mais para rir, vinham para ouvir, para buscar um pouco daquela paz que só quem confia de verdade pode ter. E então eu pergunto para você, quantas vezes você já chamou algo na sua vida de má sorte? A história do meu pai me ensinou que o plano de Deus não é um quebra-cabeça para nossa mente entender, mas uma promessa para o nosso coração acreditar. O que parece ser um fim pode ser apenas um recomeço disfarçado. Confie, mesmo no escuro, mesmo quando nada fizer sentido, porque lá na frente, quando você olhar para trás, vai ver que cada fio de dor estava tecendo o tapete lindo que te trouxe até onde você está.
A fé do meu pai não era uma negação da realidade. Era a coragem de enxergar uma realidade maior. E essa coragem salvou a nossa vida.